E aí, pessoal? Boa tarde para todos. Todo mundo está me ouvindo bem aí? Se vocês puderem me dar só esse feedback aí do se o áudio tá bom, por favor, que eu liguei o Crisp aqui, que eu sempre que vai ter algum evento, alguma reunião, os vizinhos gostam de construir outros apartamentos em cima do seu, então vocês devem estar bem habituados com isso aí também. Então, beleza, show de bola. Bom, pessoal, a gente vai fazer uma conversa, tá? Então, eu vou tentar não usar todo o tempo para falar. Eu quero trazer um pouco de parte conceitual também. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Deixa eu colocar para dar play aqui. Eu vou tentar fazer algumas coisas desenhadas também, porque eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre algumas coisas conceituais, tá? Eu vou trazer algumas coisas práticas também, mas no geral, algumas coisas conceituais, para a gente trocar uma ideia sobre pontos importantíssimos que eu estou vendo com aquilo que eu tenho trabalhado e com aquilo que a gente tem feito de projetos e tudo mais, e que eu queria bater um papo com vocês sobre isso. Beleza, então vamos lá. Vocês já estão vendo minha tela aí, né? Tudo certinho. Deixa eu só ver aqui a tela de chat. Depois eu vou abrir para vocês também, se vocês quiserem falar, fiquem à vontade, tá? Depois do... Vou tentar dar esse contexto geral inicial e depois a gente dá uma conversada sobre isso e quero abrir para vocês também falarem um pouquinho, beleza? Deixa eu abrir o chat aqui. Bom, então beleza. A gente vai falar um pouquinho sobre a Power Platform e um conceito chamado Citizen Development. Eu não vou focar só no conceito Citizen Development, mas eu queria abordar ele um pouquinho. É um assunto bem comum, está sendo bem usado ultimamente, e é um assunto que a gente tem que conversar, tem que falar sobre mesmo. Tem acontecido muita coisa com relação a isso, e é importante a gente focar nisso, tá? Então, a importância de criar uma cultura mesmo no desenvolvimento. Então, para falar bem rápido para vocês, meu nome é Douglas Romão, para quem não me conhece, eu sou MVP da Microsoft, eu tenho duas categorias aí como MVP. Uma categoria é a categoria de Office Apps and Services, que é focada em 365 e em SharePoint, em coisas nesse sentido. E uma outra que é a de Business Apps, que é onde foca nessa parte de aplicações de negócio. Tá? Então, se vocês quiserem me adicionar aí no LinkedIn, se vocês não tiverem, estou à disposição para a gente bater um papo sobre isso também depois, tá? Fiquem à vontade para me chamar lá. Meu YouTube tem alguns vídeos sobre principalmente Power Apps e SharePoint, então fica aí meus contatos. Eu sou um dos sócios aqui da Trentin, a gente também trabalha muito nessa questão de desenvolvimento de soluções de negócio para parte de gestão de projetos, então principalmente nessa parte de gestão de projetos. Tá, então fica aí à vontade para me adicionar, me chamar aí se vocês tiverem alguma coisa. Sempre que possível eu estou respondendo a galera lá, então fiquem à vontade. Bom, queria então falar para vocês um pouquinho sobre essa questão da Power Platform. Vocês já viram aí a gente teve algumas outras sessões hoje sobre Power Platform, vocês viram o Amaral falando sobre isso, a Thaís falando sobre algumas coisas disso também. Então, se vocês não viram depois, acompanhem esses vídeos aí. Mas a ideia é falar um pouquinho do conceito, do porquê. O pessoal fala muito sobre como fazer, como entrar nesse mercado, como trabalhar nesse ponto de uma vez, começar a trabalhar com isso, né? Mas, e na prática. Mas tem algumas coisas muito importantes que elas precisam ser tratadas antes, ou precisam ser tratadas durante. Se você já está trabalhando com isso na empresa de vocês, depois vocês mandam aí no comentário se vocês têm trabalhado com isso já, aí na empresa de vocês, mas é muito importante alguns alinhamentos entre aquilo que a gente está fazendo, a gente como profissional está fazendo, aquilo que a organização como estrutura está fazendo e o que a TI também está fazendo. Então, existe um movimento muito grande aí de trabalho entre essas três áreas. E as áreas elas não podem trabalhar de forma separada. Então, esse é o principal objetivo. O meu objetivo aqui com vocês hoje é que vocês consigam captar o porquê disso e como colocar isso em prática, como trabalhar em prática aí se você já está organizando, se você está trabalhando com isso na sua empresa, como que você coloca isso na prática, tá?
Então, criando uma fundação, vamos entender o cenário atual. Hoje existe muito trabalho a ser feito. Onde que esse trabalho ele se concentra? Hoje existe muito trabalho a ser feito no ramo de tecnologia. Vocês estão vendo aí na pandemia, a área de tecnologia ela só aumentou pela necessidade. Então, tem muito trabalho, tem pouca gente para fazer isso. Então, a transformação digital ela tem feito com que as organizações elas tenham que mudar de uma forma muito rápida. Então, vocês viram aí que ano passado a gente teve que sair do presencial para o remoto da noite para o dia. Isso se estendeu. Muita gente achou que demoraria mais, demoraria menos, né? Seria mais rápido isso, passaria mais rápido. E está demorando muito mais do que aquilo que a gente previu. E isso fez com que, de forma forçada, as empresas começassem a usar tecnologias que elas às vezes não estavam usando. Então, muita gente começou a usar o Teams, muita gente começou a usar o Planner para gerenciar tarefas, muita gente começou a usar o SharePoint como portal de comunicação, muita gente começou a usar o Power BI para gerar relatórios, porque precisava dos dados de forma disponibilizada, de forma fácil. Então, a transformação digital, ela em um piscar de olhos, ela bateu forte. Já tinha muita empresa trabalhando nisso, mas ela bateu muito forte. E a gente precisa cada vez mais de processos, ferramentas e pessoas flexíveis. Então, vocês vão ver que claro que eu vou falar aqui das ferramentas da Microsoft para esse conceito, né? Mas existem um monte de outras ferramentas que foram criadas para permitir essa flexibilidade. Trazer o processo que antes estava na mão do negócio, trazer a tecnologia que antes estava na mão do TI para um lugar comum. Então, e a gente precisa que isso seja cada vez mais rápido, mais flexível, né? A gente consiga se adaptar rápido àquilo que está acontecendo. Então, a gente tem uma tonelada hoje de metodologias, frameworks, plataformas. Então, a gente tem metodologias diferentes de implementação, a gente tem frameworks diferentes de desenvolvimento, seja linguagem de programação, seja framework de metodologia, plataforma. Então, por que eu uso Power Apps para algumas coisas, eu uso Forms para outras coisas, eu uso SharePoint para outras coisas, quando usar SharePoint, quando não usar SharePoint, se eu uso Power Automate, se eu uso um RPA, se eu uso... Enfim, eu estou falando só alguns nomes de coisas aqui que vocês provavelmente estão deparando aí no LinkedIn todos os dias e que está cada vez crescendo mais. Então, esse é o cenário que a gente se encontra. E aí, só para vocês terem uma estimativa bem rápida daquilo que é o segmento, a ideia é que, são estudos, tá? Eu não trouxe a referência aqui, mas depois eu coloco para vocês no slide que a gente vai compartilhar, mas existe aí um estudo falando que nos próximos 5 anos, a tendência é que a gente tenha mais de 5 milhões de apps. Quando eu falar apps aqui, não pense no aplicativo de celular, tá? Eu estou falando de aplicações. O pessoal foca muito nessa questão de apps ser alguma coisa mobile. É também, mas a gente está falando de aplicações de negócio. Estou falando de um sistema que você usa na sua empresa para fazer qualquer coisa, seja para controlar minhas atividades, seja para controlar a parte financeira, tudo isso é apps, tá? Então vamos setar isso como principal. Então, mais de 500 milhões de apps estão sendo previstos para daqui a 5 anos, para os próximos 5 anos. E provavelmente vai ser até mais pela evolução que aconteceu do ano passado para cá. Cada vez mais indo para o mobile, então cada vez mais a gente criando recursos sim para celular, a gente tendo aprovação na palma da mão, a gente tendo os dados na palma da mão, a gente conseguir ver ali um gráfico, ver, ter uma interatividade, conseguir capturar o mundo que eu estou trabalhando ali. E aí o que acontece? Com isso, a gente está vendo hoje que as empresas, 85% das empresas, elas têm dificuldade de disponibilizar os dados para os usuários. É por isso que vocês estão vendo, inclusive, esse boom no mercado de Power BI, no mercado de Excel, no mercado de dados. Porque, cara, as empresas, elas têm que trabalhar com tomada de decisão todo dia. E elas não têm essa informação, elas têm dificuldade de facilitar isso, de trabalhar esses dados para que eles fiquem disponíveis. E isso gere aí a tomada de decisão correta. 86% das empresas não encontram profissionais qualificados. Vocês estão vendo que o boom de vagas é gigantesco, seja para a área de dados, seja para a área de programação, seja para a área de analista de negócio, seja para a área de infraestrutura. A gente tem muita vaga porque não tem profissional qualificado. E isso serve também porque a gente tem um monte de ferramenta, um monte de metodologia, um monte de coisa. As empresas também recrutam mal, tá? Não vou colocar isso só na qualificação de nós como profissionais, não. Mas existe um gap muito grande aí de pessoas qualificadas para atender essa demanda. E a tendência é que daqui a pouco, 65% das ferramentas elas sejam low code e no code. Então aqui eu vou começar a falar de um conceito que talvez vocês já tenham ouvido falar.
Se você não é da área de negócio, você é um cara de TI, ou se você é um programador, isso também é para gente, tá? Eu vou falar de mim, eu sou um cara que veio do mundo de programação, eu sou desenvolvedor, sou arquiteto de soluções, desenvolvedor. E eu vejo o low-code e o no-code como ferramentas para que eu possa entregar mais rápido ou melhor o meu trabalho. Então, também serve para mim. E se você não é de nenhuma dessas áreas, se você é uma pessoa de negócio, é de vendas, é de marketing, enfim, você tem um poder muito grande agora nas mãos, tá? Então, isso é importante. A maioria das ferramentas agora, elas tendem a ser low-code ou no-code. Isso é uma tendência. E aí, o que acontece? A gente está vendo esses problemas, né? A gente está vendo vários problemas acontecendo e a gente precisa de agentes de transformação. Então, esse é o conceito por trás daquela palavrinha de Citizen Developer, que eu vou falar daqui a pouquinho. Então, como que a gente resolve esse problema de gap de profissionais? Treinar profissionais para a área de TI não é uma coisa rápida, não é uma coisa fácil. E treinar pessoas de TI que entendam do negócio também não é fácil. Porque eu, como um programador, na hora que eu vou desenvolver uma solução para a área de advocacia, por exemplo, eu preciso ter o mínimo de entendimento do que aquela área faz, para eu poder desenvolver uma solução que vai atender aquele problema. Então, a ideia é que agora a gente consiga transformar. E se a gente transformar esses caras que são áreas de negócio? Então, e se eu pegar um cara que é um advogado muito bom, tem anos de experiência, e demoraria muito tempo para ele me passar essa informação, se eu transformar ele, não em um desenvolvedor necessariamente, tá? Eu vou usar a palavra desenvolvedor aqui, mas e se eu desse algum poder para ele, que ele conseguisse gerar algum tipo de resultado? Pelo menos para a gente começar a alinhar algumas coisas, pelo menos para ele ter alguma coisa na mão, pelo menos para a gente também ter uma visão melhor daquilo que ele precisa. Então, a ideia é a gente usar esses caras que são decisores de negócio, os gerentes de TI, os caras de infraestrutura, os desenvolvedores, alguém que é de qualquer departamento da empresa, seja venda, seja financeiro, seja planejamento, RH, os diretores, a gente pegar esses caras e começar a dar ferramentas para que eles não criem sistemas extremamente robustos, mas que eles possam desenvolver algumas soluções, consigam entregar alguns resultados, consigam testar a ferramenta, consigam ver o potencial da ferramenta e também dá para a gente, como desenvolvedor, como pessoas que são da área de TI, uma visão melhor daquilo que ele precisa. E aí a gente unifica isso, trabalha em conjunto. Então, para isso foi criado esses caras chamados Citizen Developers. Mas aqui eu quero falar desses três conceitos, Citizen Developers, Pro Developers e IT. E aí agora eu vou começar a dar uma rabiscada. Eu não sou o cara super do desenho, tá, gente? Então vocês vão me desculpar aí se ficar ruim. Vocês estão vendo meu whiteboard aí? Se vocês puderem só confirmar, por favor. Cadê meu whiteboard? Vou dar uma rabiscada aqui, beleza. Então, vamos lá. Qual que é a ideia, tá? E por que é importante vocês entenderem esses conceitos? Porque vocês são algum desses perfis, provavelmente. Então, a gente tem três perfis. Vou colocar como três cabecinhas aqui. Os Citizen Developers, eu vou chamar de CD, os IT Pros e os Devs. Qual que é a responsabilidade de cada um? Cada um tem uma responsabilidade diferente. Esses caras aqui, geralmente, eles são caras de negócio. Esses caras aqui, eles são os caras responsáveis pela infraestrutura. Governança, segurança, tudo isso. E os caras de dev, e aqui vai depender, o pessoal de dados, eles se encaixam em parte dos dois, tá? E também na área de negócio. Então, por isso que eu não estou colocando eles necessariamente aqui, mas estão incluídos aí, tá? E aí os devs são os caras responsáveis pelos sistemas, geralmente. Qual que é a grande sacada desse negócio? Quando a gente está falando de Citizen Developers, a gente está falando que a gente está dando para os caras de negócio o poder deles criarem ferramentas, eles criarem aplicativos, eles criarem dashboards, e eles começarem a trabalhar numa camada onde eles entendem, que é a camada de negócio, sem que eles precisem necessariamente entrar nessas duas camadas aqui, porque essas duas camadas fogem muito do alcance deles. E tem que fugir mesmo, é isso mesmo. Não tem que, eles não têm que entender necessariamente como funciona aqui. Ao mesmo ponto que não adianta a gente trabalhar só o Citizen Developers sozinhos. Então, quando vocês veem ali no LinkedIn, o pessoal falando muito sobre, eu desenvolvi um aplicativo conectado ao Excel rapidinho, em 2 palitos e tal, vocês talvez já tenham até visto o vídeo meu falando sobre isso, sobre desenvolvimento nessa velocidade.
Por que que é importante? Porque aqui a gente está dando um poder para o cara que é Citizen Developer, mas ao mesmo tempo a gente não está dando tanta informação técnica para ele, e a gente está dando ferramenta para ele começar a construir, principalmente, provas de conceito. Então, POC, prova de conceito. Outra coisa que é importante é que eles começam a construir MVPs, versões iniciais, versões mínimas de um produto que eles querem. Eu tenho uma demanda hoje que eu tenho um Excel meu que não é bom, não tem uma estrutura legal, o preenchimento não é bom, e eu preciso construir uma aplicação em cima disso, eu preciso criar um fluxo de aprovação, eu preciso criar um aplicativo que ele veja as tarefas dele no celular, enfim, eu tenho funcionalidades aqui, eu preciso capturar uma foto de um comprovante, enfim, eu tenho coisas aqui que um cara de negócio ele sabe. Ele sabe que o processo comercial é eu crio uma proposta, preencho um formulário e daí capturo uma foto da nota fiscal, o anexo, né, da nota fiscal, carrego num sistema e isso aqui vai gerar uma ordem de compra. Ele conhece esse processo é dele. O cara de sistemas e o cara de infraestrutura, ele não sabe como funciona isso aqui, e talvez ele não tenha que saber também. Mas eles são responsáveis por suportar com que isso funcione. Hoje, qual que é o problema? O problema é que tanto o dev quanto os caras de infra, então IT pros e devs, eles são encarados como, cara, eles são pessoas que eles precisam entregar algum tipo de solução para a gente. Então, toda a parte de desenvolvimento disso está na mão desses caras. Quer dizer que o pessoal de negócio não tem controle nenhum. O cara de dev ele tem que entender o negócio, então a gente tem que ficar fazendo entendimentos aqui para poder garantir. Isso gera tempo e gera custo, principalmente. Então a ideia de criar os Citizen Developers é para que essas pessoas que são de negócio, elas consigam desenvolver uma primeira versão, elas consigam desenvolver uma POC, elas consigam desenvolver pelo menos um produto ali que já vai ser testado, já vai ser validado, já pode até virar uma produção, um sistema usado em produção, mas que ele vai ser trabalhado de uma forma que depois IT e devs vão complementar isso aí para a parte mais complexa. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Imagina que esse fluxo aqui, o cara preenche uma ordem, ele preenche uma proposta, essa proposta ela vai para uma aprovação, alguém recebe um e-mail com aprovação, clica no botãozinho lá para aprovar, e depois que ele aprova, isso aqui precisa ir lá para o CRM da empresa. Precisa ir para o Dynamics, precisa ir para o Salesforce, precisa ir para o sistema, enfim, o sistema de clientes ali, de gestão de clientes daquela empresa. E aí, qual que é a ideia? Esse conceito aqui, talvez o cara de negócio não saiba. Ele não sabe o que é CRM, ele sabe que ele tem um sistema, ele não sabe qual que é a lógica para eu poder integrar, eu fazer uma integração. Isso aqui já entrou no âmbito ali, na camada técnica, na camada de IT. Antes, o que acontecia? O cenário de, sei lá, 2 anos atrás. Tudo isso aqui era desenvolvido pelo desenvolvedor e pela infra. Não tinha nada que o cara de business fazia. Então, se gastava muito tempo e dinheiro e muito cíclico isso aqui. Muito problema. Vai para lá, volta, vai, volta, vai, volta, vai, volta, até o sistema ficar bom. E às vezes os caras começavam a criar sistemas em paralelo. Então, vocês provavelmente aí na empresa já tem um monte de sistemas feitos em Excel que é fruto disso aqui. É fruto de o cara de negócio pede para a TI fala que não dá agora, ou vai começar a fazer e daí não atendeu muito bem, e daí vai para lá, volta para cá e tudo mais. E eles criam o controle deles. Eles vão lá, fazem umas aulas de Excel lá e começam a desenvolver sistemas robustos, inclusive, em paralelo. Então, para solucionar esse gap de que eu não tenho pessoas suficientes de IT e de dev para trabalhar e o cara de negócio ele já sabe qual que é a regra de negócio dele, a gente criou o Citizen Developer. Então, o objetivo para vocês, se você é um cara de negócio, é isso aqui, gente. E por que é importante falar isso aqui? Porque o discurso, e eu vou fazer é meio polêmica, tá? Então, não briguem comigo aí, mas eu quero ouvir a opinião de vocês também. Mas o discurso tradicional que vocês ouvem aí na internet, principalmente do ano passado para cá, é que qualquer um pode desenvolver qualquer coisa. Tecnicamente, sim. Mas, ao mesmo tempo, não. Ao mesmo tempo, a gente precisa organizar isso. Porque se vocês, como área de negócio, começarem a desenvolver integrações, isso saiu fora da organização, saiu fora da governança da TI, saiu fora da governança de sistemas. Por quê? Tem questão de performance aqui dentro, tem questão de segurança da informação aqui dentro, tem questão de LGPD aqui dentro,
tem questão de que informação pode ficar disponível para que usuário. Tem um monte de pontos aqui, além da lógica mesmo de sistema, que a gente precisa pensar quando a gente está desenvolvendo e que normalmente uma pessoa de negócio não vai ter esse background. E tudo bem, tá? Não tem que ter mesmo, é isso mesmo. Não é a responsabilidade dela saber isso. Senão ela seria uma pessoa de sistemas. Então, é importante a gente conversar sobre isso, e eu queria setar isso com vocês, justamente para vocês entenderem. Se você é uma pessoa de negócio que está entrando no mundo da Power Platform, está aprendendo Power Apps, está aprendendo Power Automate, você pode fazer muita coisa, muita coisa. Você pode não depender da área de TI, da área de desenvolvimento para muita coisa. Mas vai chegar um momento que é importante que eles sejam acionados, que é importante que eles sejam integrados, que pelo menos a TI, ela saiba o que está acontecendo e ela puxe a responsabilidade da segurança também, porque senão você está criando uma corda para se enforcar. E isso é muito normal, o pessoal não fala muito sobre isso, mas é a verdade. E a verdade é que eu estou falando porque isso aqui já aconteceu outras vezes em outras aplicações. Eu já vi isso acontecendo em outros produtos que tinham o mesmo objetivo. Então, se você desenvolve, você é uma pessoa de negócio, começa a desenvolver sistemas muito complexos aqui, sem a TI e sem a área de desenvolvimento, ela estar integrada, criar esses processos para que isso esteja integrado, você cria um passivo muito grande, porque esse sistema pode dar problema daqui a pouco tempo. E é pouco mesmo. É porque ainda não deu tempo de começar a dar problema em geral, mas vai começar a dar, infelizmente. Tá? Então, eu queria alertar vocês para isso. Tá? Então, esses três perfis, eles são importantes de trabalharem juntos. A TI tem que olhar para um Citizen Developer, para um cara de negócio e incentivar. Isso também, então, agora falando da TI. Então, eu falei primeiro do Citizen Developer. Falando da TI, normalmente os caras da TI, eles olham para isso e falam, cara, problema, vamos bloquear tudo. Então, talvez você aí já tenha trabalhado em alguma empresa onde os caras bloquearam essa parte. Não pode desenvolver aplicativo Power Apps. Não gostei, achei que é um problema, e aí o cara da infra foi lá e falou bloqueia. E aí ninguém mais tem acesso a criar aplicativo. Ou ele viu que o pessoal estava criando e falou, cara, não pode, vamos bloquear tudo, vamos começar tudo do zero. Então, a TI, ela também não pode mais, com a transformação digital do jeito que a gente está trabalhando hoje em dia, ela não pode mais reter tudo isso. Não pode. Então, a TI, ela precisa trabalhar em conjunto. Ela precisa entender que os caras de Citizen Developer, um cara de negócio, você que trabalha na área comercial, você vai ter o poder de trabalhar com isso. Então, o cara da TI, ele vai criar um ambiente para você. É isso? Esse é o papel da TI no Citizen Developer. É criar um ambiente. É garantir que o ambiente ele está pronto para você trabalhar do jeito que você melhor sabe. Então, a TI, se você é um cara de infraestrutura aí, o que eu queria dizer para você? Converse com a sua organização, crie uma governança nisso aqui. Estrutura o ambiente. Olha, pessoal de compras, aqui, ó, vocês vão poder criar dentro desse container aqui, dentro desse espacinho aqui, desse bloquinho aqui, ó, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Vai ter aplicativo com Excel, vai ter aplicativo com SharePoint, pode fazer, segue esse padrão aqui, ó, mas está tudo aqui dentro. Por quê? Você está dando poder para o cara de negócio trabalhar em cima daquilo que você tem governança. Então, você não está criando um passivo para a empresa e você está dando poder para uma coisa que você hoje não tem capacidade de desenvolver. É muita demanda, dentro das áreas de negócio tem muita demanda, o processo muda toda hora. Se todo projeto que a área de comercial precisar passar para a TI desenvolver, o processo comercial às vezes muda, sei lá, cada 2 semanas, 3 semanas, porque eles fazem alguma correção. Toda vez vai precisar ficar demandando de TI, que vai precisar ficar demandando de um dev ou de uma área, de um fornecedor externo, para poder gerar esse aplicativo e voltar de volta para você. Não, cara, você pode fazer isso internamente. Treine a sua equipe, treine essas pessoas de negócio, acompanhe elas, faça com que o processo de adoção aconteça da melhor forma. Esse é o papel da TI. O papel da TI, nesse contexto novo onde a gente está vivendo hoje em dia, é capacitar as áreas de negócio para elas entregarem resultado dentro de uma governança que elas não conhecem. A área de negócio não conhece isso aqui por trás, não tem que conhecer isso aqui por trás. Isso aqui é papel da TI. Então, o papel da TI não é bloquear, o papel da TI é conscientizar, garantir adoção, garantir continuidade, garantir segurança, criar ali a caixinha de areia. Sabe aquela caixinha de areia onde as crianças brincam? O Citizen Developer é o cara que vai brincar, é a criança que vai brincar ali na caixinha de areia. Vai criar castelo, vai jogar areia para cima, vai fazer o que quiser.
a gente, como área de TI, área de infraestrutura, vai criar esse ambiente. Vai garantir que a caixinha de areia está ali, está garantido, tem uma câmera olhando ali e está tudo certo. Garante a segurança daquela criança que está brincando na caixa de areia. E para os desenvolvedores de sistema, aí agora conversando com vocês, por que é importante? Os caras de sistemas, eles olham para coisas de low code e no code. Então, low code, eu ainda não falei, né? Mas low code e no code, basicamente o conceito é: low code são aplicações que têm minimamente fórmulas, mas não tem código, não tem uma linguagem de programação. Então, quando vocês lerem aí que foi feita uma linguagem de programação low code, é só uma forma de falar, não é uma linguagem de programação de verdade, continua sendo fórmula por trás, tá? Então, o que é low code? Excel é low code. A parte que não é VBA, tá? O pessoal sempre fala isso. Ah, mas e o VBA? VBA é linguagem de programação. O Excel, aquelas fórmulas de soma e PROC-V, essas coisas, é tudo low code. E o que é no code? É alguma ferramenta que você não tem nada de código. Vou dar um exemplo muito simples. Wix. Quer criar o seu site Wix, você dá next, next, finish, muda a foto, tem uma telinha lá onde você consegue mudar a foto, mudar o nome, mudar a cor, mas você não interage com absolutamente nada de linha de código. Você não vê forma, não vê nada. Você tem uma ferramenta onde te ajuda a fazer isso. Para a gente que é desenvolvedor de sistema, a gente está lá acostumado com JavaScript, está acostumado a .NET, está acostumado com Java. Se tiver acostumado com Java, troca, tá? Brincadeiras à parte, não serve. Você que está trabalhando com linguagem de programação, você olha para isso e fala, cara, isso aqui não é para mim, porque é tosco. E eu vou falar, os desenvolvedores não falam isso, mas é isso que eles pensam. É tosco. E aí eu queria trazer vocês para isso. Não é tosco, não, gente. Pensa só, o meu trabalho para desenvolver qualquer ferramenta aqui, usando essas linguagens de programação, eu tenho que pensar na tela, eu tenho que pensar no código que está por trás, eu tenho que pensar nos testes, eu tenho que pensar na conexão com o banco de dados, eu tenho que pensar na autenticação, eu tenho que pensar em uma porrada de coisa. Isso aqui eu não consigo entregar um sistema rápido para ninguém, porque existe todo um conceito. Se você for fazer do jeito certo, né? Porque tem o jeito certo e o jeito tradicional, que acontece na maioria das vezes. Mas, normalmente, eu não consigo entregar um sistema em 3 dias, em 2 dias. Por quê? Porque eu tenho muita coisa para me preocupar. Eu tenho que pensar no design, tenho que pensar em muita coisa. E aí, o que acontece? Se eu, como desenvolvedor, olho para o low-code, para o no-code como ferramentas de apoio para mim, olha que legal. Eu consigo construir, eu vou dar um exemplo prático aqui para vocês. Eu consigo construir um MVP simulando para o meu cliente final como que seria a aplicação dele. E aí eu faço lá. Faço, vai ser assim, vai ser assado, depois que clicar aqui vai funcionar assim, vai funcionar assado e tal. E você dá um MVP para o cara em, sim, tranquilo, 1, 2 dias, 3 dias, tranquilo. E com esse MVP, de repente, você criou a necessidade de criar um software gigantesco, onde você vai precisar se preocupar com tudo isso. E se não for um MVP só para você simular, você também pode fazer com que ferramentas que sejam mais simples, você entregue em 1 ou 2 dias, porque você já tem conhecimento de lógica, você já sabe programar, você já tem o conhecimento de sistema na sua cabeça. Para você entregar um negócio desse é muito rápido. Do ponto de vista de que se eu for entregar via código, eu tenho muita coisa para me preocupar. Então, o low code e o no code para um cara de dev é muito importante também, tá? Então, por isso que esses 3 perfis, eles se encaixam muito com aquilo que a gente está conversando aqui hoje. É muito importante para que vocês 3, de todos esses perfis, vocês entendam que vocês precisam trabalhar em conjunto. Um dev aqui, ele consegue fazer com que, por exemplo, cara, o dev nunca gosta de criar CRUD. CRUD é a coisa que geralmente dev não gosta de fazer. CRUD, para quem não conhece, é criar, ler, atualizar e deletar, em inglês. Mas é basicamente os formulários, formulário de cadastro. Desenvolvedor tem abominação por formulários de cadastro tradicionais, porque é chato pra caramba de fazer e não tem nada de mágico na hora que você está programando um CRUD. Então dá para a gente fazer com que os citizen developers ali, os caras de negócio, eles façam esses CRUDs, porque eles sabem quais são os campos importantes, se é obrigatório, se não é, se tem que esconder um campo dependendo do tipo de projeto que o cara está cadastrando, do tipo de ordem de compra que ele está cadastrando ou não. Ele sabe isso, deixa que ele faça isso. E a gente se preocupa com a parte avançada, porque vai chegar um momento onde o citizen developer não vai ser o suficiente, ele não vai conseguir entregar tudo. Tá? Beleza? É muito importante que vocês 3 falando aqui, espero que tenha pessoas desses 3 perfis aqui, mas esses 3 perfis precisam trabalhar em conjunto. Eles precisam trabalhar
juntos para entregar essa solução, tá? Vou voltar para o Excel, para o PowerPoint aqui. Mas é importante que vocês pensem em trabalhar em conjunto. Não é cada um fazendo o seu e nem nada. Deixa eu abrir o Excel aqui de novo, o PowerPoint aqui de novo. Beleza. Então, a gente vai começar a resolver problema de dentro para fora. Em vez de ficar contratando o fornecedor para fazer, a gente mesmo vai fazer. Aí agora eu vou entrar numa coisa um pouco mais prática. Por quê? A Microsoft tem a Power Platform, que é a suíte de tecnologia, a ferramenta de tecnologia que a Microsoft criou para garantir que esses 3 perfis que eu falei, eles trabalhem em conjunto e entreguem resultados em conjunto. Então, a Microsoft criou a Power Platform, que é composta por, hoje, 4 produtos, sendo que o Power BI ele é meio parte, meio não parte, mas Power BI para dashboards, o Power Virtual Agents para bots inteligentes, o Power Apps para aplicações de negócio, seja elas tela, seja elas aplicativo de celular, e o Power Automate, que serve para automações de processos. Então, eu posso automatizar um processo que é um processo digital, ou eu posso automatizar alguma coisa que é robótica, ou seja, eu faço com que o próprio computador vá fazendo passos que eu faria. Tá? Então, eu tenho basicamente esses 4 produtos. E aí eu vou trazer para vocês, eu queria trazer para vocês uma iniciativa do PMI. Para quem não conhece o PMI, ele é um dos institutos principais, talvez, do mundo, focado em gestão de projetos. E eles criaram um framework chamado System Development Body of Knowledge, que é uma metodologia para poder gerenciar esses projetos. Por quê? Esse é um assunto que também não está sendo muito falado. Talvez você caiu de paraquedas precisando criar um aplicativo e você não fez um processo que é muito importante, que é garantir que aquele projeto que você está fazendo ele seja gerenciado, porque ele vai ter continuidade. Então, o pessoal está muito acostumado a já pegar e já sair fazendo, porque o aplicativo é fácil. Você pega um Power Apps ali, com alguns cliques você cria um aplicativo com base no modelo, conecta no Excel, publica, compartilha com seu amigo e ele está funcionando. Mas para continuidade de sistemas, é muito importante que exista uma metodologia de gestão de projetos também, porque isso é um projeto. Isso vai precisar garantir a viabilidade de negócio, vai precisar ter uma governança, vai precisar ter continuidade, porque é um projeto que vai. Você não está criando um aplicativo para o pessoal usar por uma semana, você está criando um aplicativo provavelmente para ele virar parte da rotina do negócio, certo? Vocês estão criando coisas para o futuro. Então, é importante que vocês tenham um framework para ajudar vocês a estruturar isso, tá? Então, eu queria trazer esses 2 assuntos. A própria Microsoft, ela tem um framework que ela criou, que é um pouco mais simplificado, que também fala muito sobre essa questão de processo da gestão de projetos para um projeto de Business Applications. Então, quando eu estou querendo fazer um projeto de Power BI, por exemplo, de dados, eu vou construir lá um storytelling, eu vou construir uma ideação, eu vou construir uma fase de planejamento, aí uma fase de concepção, aí uma fase de desenvolvimento, aí depois vai para operação assistida e por aí vai. E gera base de conhecimento, enfim. Esse processo ele é muito importante para a gente garantir que a gente tenha continuidade naquilo que a gente está desenvolvendo, tá? Por isso que eu queria trazer esse assunto para vocês. Então, o que acontece? O PMI, eles criaram, não é relacionado à Microsoft, tá? Eu estou unificando esses 2 aqui, porque é uma das coisas que a gente trabalha hoje no dia a dia. Mas o PMI, ele fez essa parte de System Development focando em qualquer ferramenta que te ajude a entregar resultado para o negócio. Então, não é necessariamente da Microsoft, não é necessariamente a Power Platform. Pode ser qualquer outra ferramenta que te entregue negócio, inclusive um Excel. Tá? Mas a ideia é o quê? Eles criaram um processo, eles criaram um Canvas, eles criaram, igual você faz o Canvas para um negócio, né? Para definir se a sua startup ou sua empresa ela tem um modelo de negócio correto, ela está focando nas ideias corretas, o PMI criou a mesma estrutura para uma gestão de um projeto de Business Application. E ela colocou alguns conceitos muito importantes que são negligenciados na maioria das vezes. Tá? Então, ela fala muito sobre essa questão de ter um alinhamento com a organização, que é aquela parte de Organization Alignment. Ele fala muito sobre essa questão da entrega. Então, a parte da entrega é a parte que a gente mais está acostumado. Tá? Então, vocês podem me falar aí no chat se eu estou mentindo, mas o normal surgiu uma necessidade, a gente precisa de um aplicativo para ontem,
E aí, qual que é a ferramenta do mercado que mais vai dar resultado para a gente? É o Power Apps e o Power Automate e o SharePoint. Então, beleza, vamos lá. E a gente sai fazendo. Então, é muito focado no delivery. Mas o alinhamento com a organização, a parte de delivery, com processos, a parte de desenvolvimento de capacidades contínuas e a parte de maturidade da empresa para esse modelo de negócio, ela é muito importante, tá? Então, não vai dar tempo de eu entrar super no detalhe de todas essas informações, mas eu queria desenhar algumas coisas, pelo menos para dar alguns passos, alguns próximos passos para vocês. Então, o ponto importante, o mais importante que eu diria que na hora que a gente está desenvolvendo qualquer solução de business application, então alguém veio para vocês e falou, eu preciso de um aplicativo, ou vocês mesmos dentro das áreas de vocês viram, preciso fazer um aplicativo aqui de coleta de assinaturas de ordem de compra, ou de coleta de feedback, um a um. Eu preciso criar um aplicativo para escanear código de barra para estoque. Enfim, eu tenho um produto, então eu preciso entender o propósito desse produto, eu preciso entender o que esse produto ele vai me trazer como resultado. E a partir disso, a gente trabalhar com as pessoas de negócio. Então, mesmo eu sendo um cara dentro do negócio, eu preciso ter um alinhamento interno para garantir, tá, mas o que a gente precisa nessa solução? E por que é tão importante isso? Porque existe um conceito para os citizen developers, para você que é de negócio, que não é muito comum, mas que para a gente de sistema é mais comum, que é o quê? Se você só sair desenvolvendo, você vai criar um Frankenstein, muito provavelmente. E para você talvez agora não seja um problema criar um Frankenstein, mas para o seu amiguinho que vai cuidar disso depois, vai ser um problemaço. Ou para você mesmo, se você for ficar dando suporte, que às vezes você acaba virando o pai do negócio. Então, essa parte de não deixar com que isso vire um Frankenstein é muito importante. Por isso, definir esses processos, definir quem é o grupo de objetivo ali, para que você está fazendo aquele aplicativo. Mesmo você sendo um cara de negócio, é importante para você mapear cada área do seu aplicativo. Aonde que ele vai interagir? Para que serve isso? E aqui eu não estou falando técnico, tá? Eu estou falando, olha, eu preciso de um aplicativo que vá coletar entradas e saídas de um estoque. Tá, mas vai entrar, vai coletar entradas e saídas da onde? Essa informação está em algum lugar? Já existe essa informação em algum sistema da empresa? Ah, existe numa planilha, existe no sistema X. Essas perguntas, elas são importantes serem feitas, e elas normalmente não são muito. A gente já pensa em, vamos criar assim, já tem uma planilha aqui assado, e vamos sair fazendo. Então, como que a gente resolve esse problema? Quais são as necessidades desse problema? Quais benefícios a gente vai trazer com essa aplicação? Aí a gente desenvolver qual é o produto final que a gente está esperando. A parte positiva de ser uma aplicação de negócio nesse modelo que a gente está trabalhando é que você consegue entregar muito, testar, entregar e ir fazendo mudanças rápidas, tá? Então isso é muito importante. E alinhar isso com a expectativa do negócio. Senão você vai criar um monte de aplicativo que o pessoal não vai ver valor nenhum e vai cair por terra depois, tá? Então, eu vou fazer alguns desenhos com relação a isso para vocês, que daí eu queria dar alguns conceitos mais práticos de como que vocês usam isso na prática de verdade, tá? Então, vamos lá. Eu vou colar aqui embaixo esse desenho para vocês entenderem o processo. Então, o que acontece? Geralmente, num processo tradicional, deixa eu maximizar isso aqui, vai ficar grande. Geralmente, no processo tradicional de um projeto, quando a gente está fazendo um projeto de aplicação de negócios, alguém vem e pede para você um aplicativo para coleta de estoque. Então, entrada e saída de
Vocês estão me ouvindo aí de novo? Fui chutado aqui, não sei o que aconteceu, não. Sim, Douglas, agora sim. Beleza. Deixa eu compartilhar de novo aqui. Meu Zoom fechou na caruda aqui, gente. Isso. Beleza, vocês estão vendo minha tela de novo? Chat. Só confirma. Beleza, fechado. Bom, então o que acontece? Na hora que a gente está aqui estruturando essa parte de aplicativo, essas perguntas elas são importantes porque na hora que a gente está fazendo essa parte de ideação do nosso produto, é onde a gente vai identificar alguns gaps muito importantes. E aí existe um conceito aqui dentro do PMI System Development Block, que é o conceito de acompanhar três coisas. Se a gente vai trabalhar um negócio chamado Assisted Path, um caminho de IT Path e um caminho de Fast Track Path. E por que esse ponto é tão importante na hora que a gente está desenvolvendo a solução de um negócio? Imagina o seguinte, imagina que vocês estão querendo vocês mesmos fazerem um aplicativo e vocês não envolveram a TI. E aí, em certo momento, vocês criaram lá uma lista do SharePoint ou uma planilha do Excel e estão controlando os pedidos de compra, a entrada e saída financeira através desse arquivo Excel. E para vocês está tudo certo. Mas para a empresa, se a empresa já tem uma ferramenta, um sistema disso, existe um controle que está acontecendo aqui, que é um negocinho chamado Shadow IT, que é uma coisa que acontece na sombra da TI, para fazer a tradução correta, né? Qual que é a ideia? A TI não está acompanhando e, na verdade, a área de negócio, nenhuma área de negócio está acompanhando o que está acontecendo. Então, esse controle acontece aqui para a área, de repente, está tudo certo, beleza, está gerando os indicadores, mas e se acontecer alguma coisa com esse Excel aqui? Ninguém mais está vendo. Esse Excel está fora daquilo que está sendo gerenciado, está fora daquilo que está sendo acompanhado pela organização de uma forma geral. Então, o que acontece? Quando a gente faz essas perguntas aqui no primeiro passo, quando a gente faz as perguntas de existe controle, onde que essa informação está controlada ou não, existe já algum sistema que faz mais ou menos isso que a gente faz, existe alguma integração, algumas dessas respostas vocês não vão ter, vocês como pessoas de negócio. Quem que vai ter isso aí? TI. Então, a TI também precisa estar ali para falar, legal, essa integração dá para fazer, não dá para fazer, se der para fazer, vai ser assim, vai ser assado. E aí, essas perguntas no primeiro passo vão definir se vocês vão trabalhar em um Fast Track, um Assisted Path ou um IT Path. Qual que é a diferença disso aqui? Para ser bem rápido e bem simples. Fast Track é alguma coisa que vocês conseguem fazer dentro daquela caixinha de areia que eu falei para vocês. Então, foi criada uma caixinha de areia e vocês estão trabalhando lá dentro, sem problema, já está debaixo da governança da TI. TI não precisa saber como está sendo feito o aplicativo, ele só sabe que tem um aplicativo sendo feito. E o controle está todo na mão de vocês, sem problema. Geralmente, com nenhuma área da empresa, dentro da minha equipe, é um controle para facilitar, para automatizar algum processo, geralmente vai cair no Fast Track. Tá? O Assisted Path é um caminho híbrido, é um caminho onde a gente começa a desenvolver algumas coisas, a gente como cara de negócio, e aí eu vou ter que ter uma troca com a TI, porque vai ter um pedaço ali que eu não vou conseguir chegar. Então, existe uma integração. A minha área precisa integrar com a área comercial, e a área comercial da área financeira, a área comercial vai chegar um pedido, e essa informação tem que integrar com o meu financeiro. Beleza. Precisa de um Assisted Path, porque essa integração eu não sei como funciona. Eu não conheço o sistema de vendas. Eu sei que eles geram as vendas lá. E eu não posso falar para eles, exporta um Excel e me manda, porque isso está fora dessa organização, vai virar uma Shadow IT. Então, a gente precisa criar um processo onde a equipe de TI faz essa cola, ela ajuda a desenvolver partes do meu aplicativo. Por isso que é o Assisted Path. É um caminho onde a gente está sendo assistido por alguém, que é a TI, que a TI está acompanhando e desenvolvendo. Aqui eu já estou unificando TI com uma área de desenvolvimento, tá, gente? Para mim é a mesma coisa aqui na hora que eu estou falando isso. Então, aqui eu só estou vendo dois perfis. Pessoas de negócio, pessoas de TI. Tá? E o terceiro caminho é quando é um aplicativo tão complexo que não compensa eu aprender para fazer.
Porque eu, como área de negócio, vou perder muito tempo tentando entender como funciona a lógica de um sistema para depois integrar ou entregar aquilo que eu preciso. Aí a gente corre para o caminho do IT Path, que é eu passo para a IT fazer. Pode acontecer que vocês tenham um aplicativo que a primeira versão dele foi feita no Fast Track. A segunda vai precisar do Assisted e depois a TI vai fazer todo o acompanhamento. Isso é comum de acontecer. E por isso é tão importante aquelas 3 áreas que eu falei para vocês trabalharem em conjunto. Se não existir a Fast Track, eu estou fazendo com que TI e a área de desenvolvimento tenham um custo muito grande para me entregar uma solução que às vezes é pequena para minha área. E se eu, como área de negócio, consigo trabalhar e a TI está criando essa caixinha de areia para mim, eu consigo entregar melhor resultado. Então, o Fast Track é muito importante. Mas vão ter aplicativos que precisam do Assisted. Precisa que a TI esteja acompanhando. E vão ter aplicativos que não dá para a gente fazer. É tranquilo, é isso mesmo, não tem problema. E aí a TI é quem vai assumir isso aí. Por isso que essa galera, meu Zoom aqui tá me trollando, gente. Mas tô de volta, tô de volta. Beleza. Se cair de novo, vocês esperam que eu volte, tá, gente? Não foge de mim, não. Tá bom. Vocês estão vendo minha tela aí de novo já, né? Sim. Então, beleza. Então, o que eu estava falando era a questão da gente usar os chapéus corretos nas cabeças corretas. Então, eu até coloquei um gráfico aqui que é muito importante na hora que a gente está trabalhando. Olha o Fast Track, como que ele funciona. A complexidade técnica ela é baixa e o risco é baixo. Não quer dizer que a gente entrega pouco resultado, tá? Às vezes você vai fazer um aplicativo que o risco é baixo, a complexidade técnica é baixa e o resultado é muito maior do que qualquer aplicação que a gente fizesse. Então, isso é importante da gente trabalhar, tá bom? E conforme a gente vai fazendo o Assisted, ele é esse meio termo, e o IT Delivery, que é quando a gente vai para o IT Path, aqui, que é onde a gente trabalha uma complexidade mais alta, um risco mais alto, inclusive. Então, isso que é importante a gente trabalhar.
Tá bom? Então, é isso isso que eu queria falar para vocês. Isso é um modelo que a gente vai tratando e vai organizando para que a gente tenha um centro de maturidade. Isso é o jeito de trabalhar esse Hyper Agile, tá? O Hyper Agile é um jeito da gente entregar, testar, validar de forma rápida. E se a gente implementa esse controle aqui, então a gente implementa algum aplicativo, uma versão 1, uma POC, um MVP de um aplicativo feito no Fast Track, onde a caixinha de areia foi feita, foi organizada pela TI e foi liberada para vocês como área de negócio desenvolver, vocês fazem toda essa parte de avaliação. E por isso que esse processo é antes, tá, gente? Esse processo que eu falei para vocês de definição, análise de negócio, levantar requisitos. Você não precisa fazer um levantamento de requisitos super detalhado nem nada, mas é levantar essas perguntas principais, esse planejamento aqui. Esse planejamento de qualquer aplicativo que você for fazer é muito importante vocês fazerem junto com a TI. Não façam separado. E TI, não ignorem, as pessoas vão fazer esses aplicativos. A gente precisa trabalhar em conjunto para garantir que esse planejamento seja bem feito. Porque aí a TI consegue preparar essa caixinha de areia e ver se ela vai precisar preparar alguma integração para o Assisted Path, por exemplo. Ou se ela vai precisar falar, olha, isso aqui vai envolver muitas áreas, a gente precisa de uma integração muito maior. Então, vai acabar caindo no IT Delivery. Então, isso tudo é feito na parte de planejamento, que é muito comum as pessoas não falarem. As pessoas não fazem esse processo. E aí isso gera problema de licenciamento para a empresa depois, gera problema de falta de compliance, ou gera problemas que a gente já viu, eu já trabalhei em alguns projetos que a gente viu clientes que descobriram que tinha lá 300 aplicativos, 400 aplicativos já rodando, e descobriram porque um deu problema. Se não desse problema, talvez demoraria mais 6 meses, um ano para descobrir que já tinha um monte de aplicativo e tinha um monte de gente fazendo com a licença trial. Então, isso é muito importante para a gente garantir isso aqui. A gente garantir que está sendo aderente àquilo que a empresa está fazendo, está alinhado e tem um design, tem uma infraestrutura, tem uma solução desenhada, tem os requisitos. E aí, através do Hyper Agile, que é esse formato da gente entrega, testa, valida, testa, vê se vai precisar da TI, não precisa. E esse processo, ele seja de desenvolvimento, ele seja rápido, ele seja flexível. Beleza? Então, próximos passos que eu diria para vocês. Cara, estudem o PMI Citizen Development Book. Ele tem, isso aqui é um livro, tá? É um livro bem extenso. Eu tenho alguns conteúdos que estão para sair aí. O Mário, que é meu sócio, tem bastante conteúdo sobre isso também. É um conceito muito importante que eu queria deixar para vocês. Eu sei que vocês geralmente vêm para algumas dessas ferramentas já pensando, pô, vamos ver como fazer tal coisa. Eu queria dar um passo atrás com vocês, porque isso aqui é muito importante para a carreira de vocês também. O pessoal fala muito da carreira, sendo que eu consigo aprender rápido, eu consigo ser um desenvolvedor low code rápido. Tá, mas o rápido não necessariamente quer dizer o bom, quer dizer o que vai te sustentar por muito tempo. Agora, você saber isso aqui, você estruturar isso aqui dentro da sua organização, isso sim vai gerar resultado, porque o resultado ele vai ser contínuo. E esse é o mais importante. Acho que o principal problema que eu vejo, e aí é um desabafo meu versus um conselho que eu posso dar, se vocês me permitem, que é, as pessoas elas são muito focadas em aprender a fazer uma telinha rápida, só que essa telinha rápida vai ser colocada em produção e o seu chefe, o seu gerente, o diretor daquela empresa, ele não vai saber se aquilo ali foi feito rápido ou foi feito com planejamento. Ele só sabe que tem uma telinha sendo usada. E que aquela telinha pode dar um problemaço para ele depois, porque aquela telinha está conectando com uma base de dados que não podia estar conectando. Que você está tendo acesso a dados que você não deveria ter. Ou que uma pessoa deletou uma linha de uma tabela que ela não deveria deletar. Poder deletar. E isso pode gerar passivos muito grandes, assim, que não são mapeados. Então, vocês fazerem um processo, vocês implementarem uma metodologia, mesmo que seja simples, vamos levantar umas perguntas para a gente fazer. TI, ajuda as áreas de negócio a fazer essas perguntas. Toda vez que criar um projeto novo, não pensa como é mais um projeto da área de negócio, mais uma ideia dos caras. Não, vamos pensar nisso como um projeto em conjunto, para eles fazerem, dar as ferramentas para a área de negócio fazer. E a área de negócio precisa envolver TI. Qualquer coisa que vocês forem fazer de sistema precisa da TI, porque a TI, ela é a regulamentadora. A TI não pode ser burocracia. Ela era vista como, em algumas empresas ainda são. Mas a gente precisa trabalhar em conjunto, então chama eles para assistir esse vídeo também, e para conhecer mais sobre esse assunto, porque a gente precisa trabalhar essas duas áreas em conjunto. A gente precisa fazer com que não seja burocrático, mas ao mesmo tempo tenha governança. Senão vocês vão criar problemas para vocês. Tá? E eu estou falando por experiência aí,
Eu já tenho trabalhado com o Power Platform desde que lançou. O Power BI um pouco menos de tempo, né? Mas o Power Apps, o Power Automate, eles foram lançados uns 4 anos atrás, eu estou trabalhando nisso. E o que eu mais tenho visto é empresas que lá atrás fizeram esse modelo e que agora estão fazendo esse modelo também de só sair fazendo, e isso é muito problemático. E para vocês que estão começando na carreira e querem trabalhar com essas tecnologias, cara, a parte técnica vocês vão aprender. Isso aqui é diferencial, tá? Isso aqui é o que vai fazer vocês terem um diferencial dos outros. Todo mundo está fazendo aplicativo hoje em dia. Por quê? Porque tem um vídeo lá no meu canal que fala que você faz um aplicativo em 5 minutos. E você faz. Mas isso aqui não tem muito conteúdo falando. E isso aqui é o que faz a virada de chave de verdade, tá? Então, é isso. Desculpa se não foi tão prático quanto talvez vocês esperavam, mas eu sinto que esse é um assunto muito importante para ser conversado. E a integração disso com a Power Platform, ela é muito tranquila. Como eu falei, a Microsoft, depois eu vou mandar para vocês um link junto com a apresentação, a Microsoft também tem um processo um pouco mais simplificado que o do PMI para gestão, que é de ideação, tem planejamento, levantamento de requisitos, desenvolvimento, operação assistida, tem esse processo. E vocês podem implementar, muito simples. Vai ter alguns vídeos no meu canal sobre isso também. Mas do PMI ele é mais completo, ele é mais robusto. Então, eu acredito que dá para vocês trabalharem os dois sem problema, começar pelo mais simples e ir implementando aos poucos e melhorando aos poucos. E é muito importante envolver a área de negócio, envolver a área de TI, e você como desenvolvedor também ser envolvido para poder entregar os melhores resultados. O objetivo, no final das contas, é a gente entregar resultado, gente. Então, se eu posso entregar resultado e ainda ganhar uma promoção e ainda ser reconhecido por isso, melhor ainda. Vamos trabalhar em conjunto. Beleza? Vocês têm alguma dúvida, algum ponto aí que vocês queiram falar? Fica à vontade aí para abrir áudio, mandar no chat. Eu queria ouvir um pouco de vocês, vocês têm alguma opinião sobre isso? Alguém já ouviram falar sobre isso? Ou é igual o que eu tenho visto mesmo, o pessoal só falando sobre como fazer? O como fazer é mais tranquilo, você aprende, é mais fácil. Essa parte de planejamento é importante. Deixa eu ver, o Márcio perguntou, podemos dizer que a IT Dev vão dar escala? Com certeza. O System Developer ele vai chegar até um certo ponto, e o IT está garantindo que isso que está sendo desenvolvido está dentro dos padrões da empresa, e o Dev ele vai escalar isso também, porque aí a estrutura é fazer com que eles cheguem até tal ponto e a gente possa fazer mais coisas. Então, você que é de negócio, não precisa aprender a programar, ou lógica de programação é super top, indico pra caramba, tá? Muito bom. Se você puder, faça um curso de lógica de programação. Vai ajudar muito você a criar, a pegar as fórmulas. Mais até do que você ficar vendo vídeo de como fazer uma fórmula para tal coisa. Lógica de programação vai ajudar pra caramba. Mas isso é importante, entendeu? A gente precisa aprender a trabalhar junto. Não olhar para a TI como problema, a TI não olhar para os caras de negócio como problema também, porque a TI está acostumada a olhar para a cara de negócio e falar, é uns caras que fica mexendo em Excel lá, vai me dar mais problema. E não é. A gente precisa trabalhar junto. A gente precisa fazer com que as organizações elas trabalhem mais em conjunto agora, com essa transformação digital batendo de verdade. Aí parece clichê o termo, mas é isso que está acontecendo de verdade mesmo. Legal, Dick. Primeira vez que você viu sobre o assunto e gostou. Obrigado. Gente, corram atrás disso. É muito importante. Beleza. Acho que ninguém mais quer fazer pergunta. Pessoal, se quiserem fazer pergunta, podem fazer. Márcio, é isso aí mesmo. Os caras vão. Tem muita coisa, né? Tem muita empresa sofrendo com muita coisa sendo controlada. Acho que o principal são os sistemas em paralelo. A gente precisa aprender a trabalhar mais em conjunto. Todo mundo trabalhando de casa ainda, a maioria das empresas trabalhando de casa, e a gente precisa começar a integrar mais essas coisas. Mas obrigado aí pelas perguntas também. Show. Beleza. Obrigada, Douglas, pela palestra. Parabéns, foi bem interessante mesmo. E agora o pessoal pode ir para o bloco da network, que a gente vai para lá agora. Bom? Beleza. Obrigado também, Obrigada, Letícia, viu? por ter ajudado aí, ter apoiado, e obrigado pessoal que aproveitou aí a parte da tarde. Espero que tenha sido proveitoso para vocês. Qualquer coisa, vocês têm meus contatos lá. Fiquem à vontade. Certo.
Obrigada. Espero vocês lá no bloco do network. Tchau. Tchau, tchau.